Muito bem, agora estaremos conhecendo a economia açucareira. Portanto, para garantir a posse da terra, protegendo-a de ameaças estrangeiras, Portugal decidiu colonizar o Brasil, mas para isso seria preciso desenvolver uma atividade econômica lucrativa que compensasse o empreendimento. Ou seja, o governo português decidiu de uma vez por todas tomar posse do Brasil, colonizá-lo e instalar também uma forma muito maior, uma forma muito mais ampla, uma forma muito mais dinâmica de poder sair lucrando com o processo que vamos conhecer de dominação portuguesa, que é o processo de colonização, né? A solução encontrada pelo governo português foi implantar a produção açucareira em certos trechos do litoral, uma vez que o açúcar era um produto amplamente consumido na Europa. Por meio da cultura da cana, seria possível organizar o cultivo permanente do solo, iniciando o povoamento sistemático da colônia. Em pouco tempo, a produção açucareira acabou superando em importância a atividade extrativa do pau-brasil, embora a exploração intensa dessa madeira tenha continuado até o início do século XVII. Ou seja, o texto está falando o seguinte, que Portugal ele vai investir altamente na produção de cana-de-açúcar, porque a cana-de-açúcar é um produto muito consumido na Europa e com certeza o Brasil teria muito sucesso com a cana, e de fato como teve. As mudas de cana-de-açúcar vieram do Oriente para o Brasil, e como o nosso solo é muito bom, o nosso solo é produtivo, e como também chovia muito, a terra úmida, e o solo era propício para a produção de cana-de-açúcar. Então, a cana se tornou um produto muito importante, muito poderoso e enriquecedor. Então, vamos ver ao longo do Brasil colonial se expandir diversas fazendas, diversos engenhos. Vamos ver surgir a classe aristocrática. Vamos ver surgir uma classe rica, uma classe poderosa, uma classe que vai cada vez mais investir na produção e no melhoramento dos engenhos, porque quanto mais cana-de-açúcar plantasse, mais açúcar seria produzido, mais açúcar seria vendido, mais riqueza geraria, mais domínio e poder o futuro coronel teria, e mais poder político e influência nas decisões da coroa portuguesa ele teria. Então vamos ver a formação da classe aristocrática cada vez mais poderosa a partir do processo da plantação de cana-de-açúcar. Então foi a cana de fato que conduziu o processo político, administrativo, moral, social, intelectual na formação da sociedade brasileira. Mas a exploração do pau-brasil continua acontecendo até o século XVII, mas muito pouco, porque o foco altamente lucrativo e rápido era a cana-de-açúcar e que dava muito dinheiro, né? Vamos lá. Por que produzir açúcar? Foram muitos motivos que levaram a coroa portuguesa a tomar essa decisão. De um lado, havia certas regiões do Brasil com condições naturais e favoráveis. O desenvolvimento da lavoura canavieira, clima quente, chuva, solo massapê no litoral nordestino, e de outro, havia experiência anterior portuguesa, com o cultivo bem sucedido da cana-de-açúcar na Ilha da Madeira e no arquipélago dos Açores. Além disso, a metrópole poderia obter grandes lucros com a produção de açúcar. Ou seja, o texto está falando do investimento que Portugal fez em Açores e o Portugal fez na Ilha da Madeira, que deu um sucesso tremendo. E no Brasil daria a mesma coisa se o Brasil é litorâneo, se o Brasil estava nascendo a partir do mar, né? Então, foi a Carta Magna que deu um grande processo lucrativo a Portugal. O empreendimento açucareiro contou com a participação dos holandeses. Enquanto os portugueses dominaram a produção de açúcar, os holandeses controlaram a distribuição comercial.
o transporte, o refino, a vinda do mercado europeu. Como produzir era menos rentável do que comercializar, o negócio do açúcar foi mais lucrativo para os holandeses do que para os portugueses. Mas mesmo assim, para os holandeses era mais lucrativo vender do que produzir. E para os portugueses que viviam aqui no Brasil, para eles era muito mais lucrativo plantar, preparar, exportar do que vender, porque para eles seria muito custo sair do Brasil para vender o açúcar, desde quando tinha alguém que tinha domínio de mercado, uma alta propaganda e que garantia grandes consumidores no continente europeu. E da aliança com Portugal, Holanda e a colônia chamada Brasil, foi um sucesso estupefato que garantiu aí grande riqueza por quase 3 séculos da plantação da cana-de-açúcar. Então, vamos ver, surgiu os engenhos, e com a plantação da cana-de-açúcar vieram os negros africanos, vieram também outras pessoas de diversos continentes para trabalhar aqui, mas de fato, como Portugal tinha colônias no continente africano, o escambo, a troca, as guerras entre tribos, etnias africanas, e o processo de dominação de Portugal sobre várias áreas do continente africano contribuiu para que os negros viessem, através do transatlântico, o oceano, para se tornar escravos aqui na América Portuguesa. Portanto, quando os negros chegavam aqui no Brasil, eles se tornavam escravos, eram batizados, recebiam o nome cristão, e eles eram enviados para trabalharem nas lavouras. Então, eles começaram a trabalhar na produção da cana-de-açúcar, e depois da plantação, de toda essa produção, eles eram enviados para trabalhar nos engenhos. Qual era a função do engenho? Preparar o melaço seria posteriormente transformado em rapadura, e ele seria enviado para Portugal ou para a Holanda para iniciar o processo de refinamento e embranquecimento e comercializado aí na Europa toda. Era um produto muito rico, muito procurado, muito desejado em toda a Europa. Era um luxo, era um poder, excelência naquele período, século XVI, XVII, XVIII, açúcar na Europa. Então vamos ver surgir as fazendas, os engenhos, vamos ver a formação política, os coronéis, vamos ver o tráfico de escravos, a busca cada vez mais excessiva de negros no continente africano, vamos ver surgir um novo comércio, o comércio humano, né? A compra de negros, a venda de negros, né? A vinda de negros tanto dentro do território brasileiro como a vinda de negros do continente africano para o Brasil. Então havia 2 modalidades de compra. Eles eram comprados na África para serem trazidos para cá. E quando chegavam aqui no Brasil, os produtores de cana-de-açúcar se interessavam pelos melhores e compravam e os levavam para suas fazendas para produzirem o açúcar, né? Então, conhecemos aí um pouco da produção da cana-de-açúcar e também desse processo de escravizamento, e foi um momento assim de grande lucro para o Brasil, porque os negros eram a mão de obra barata, uma mão de obra que não custava nada, só custava uma vez só, e que, cuidando deles, teria muito lucro, até porque qual era a função do escravo? Trabalhar sem receber nada, trabalhar só para comer e garantir a sua vida, e eles eram uma renda altíssima para o seu senhor. Então, os grandes senhores de engenho enriqueciam cada vez mais com os negros, né? Era altamente lucrativo o mercado de escravos, era altamente lucrativo a distribuição de negros africanos pelo território brasileiro. Então, era muito mais fácil comprar os negros africanos, escravizar e colocá-los para trabalhar do que os indígenas, que eram insubordinados, fugiam, atacavam as fazendas, as lavouras, tocavam fogo e etc. Então,